Certos lugares em torno do globo desconcertam cientistas e estudiosos há décadas. Lugares com nomes como Zona de Silêncio, Portão dos Deuses e Triângulo das Bermudas. Visitantes desses locais misteriosos relatam várias energias estranhas, desaparecimentos inexplicáveis e fenômenos sobrenaturais. Várias lendas descrevem seres das estrelas entrando e saindo desses lugares vindos de outros mundos. Esses mitos descrevem acontecimentos reais? As energias estranhas nesses lugares atraem visitantes de outros mundos há milhares de anos? Um alienígena vindo pra cá há 10 mil anos poderia usar os pontos magnéticos na Terra como sinalizadores. Eles têm que entrar em nosso planeta por certas passagens, certos portais. E há um padrão para a localização desses pontos? Alguém disse a eles: usem a palavra estrela na sua aldeia. Não mudem por toda a eternidade. Milhões de pessoas em todo o mundo acreditam que fomos visitados por seres extraterrestres no passado. E se isso for verdade, será que os alienígenas do passado ajudaram a moldar nosso mundo? E se ajudaram, por que se concentraram em locais específicos? Um melhor entendimento das antigas visitas alienígenas desvendaria os segredos por trás de alguns dos lugares mais misteriosos do mundo. Quem eram? Por que eles vieram? Que pistas deixaram? Aonde foram? Irão retornar? Alienígenas do passado. Lugares misteriosos. Talvez o mais famoso ou infame de todos os lugares misteriosos do mundo seja o Triângulo das Bermudas. Durante décadas, esse trecho de oceano cobrindo milhões de quilômetros quadrados, localizado entre Miami, Porto Rico e as Bermudas, surpreende cientistas, marinheiros experientes e até investigadores militares. Aviões desaparecem, vários tipos de luzes estranhas são vistas, são várias estranhezas, todas reunidas nesse pequeno canto do Atlântico. Navios aparecem completamente vazios, sem sinais de luta, e a tripulação simplesmente sumiu. Isso é uma coisa muito real. Eles existem nos registros e de repente sumiram no nada. Isso não é um fenômeno sobrenatural para mim, é uma coisa não explicada. O que faz com que navios e aviões desapareçam sem deixar rastros? Por que equipamentos de aeronáutica e de navegação param de funcionar ou mudam de curso sozinhos? Registros de navegação antigos mostram que os mistérios do Triângulo das Bermudas são muito mais antigos do que muita gente imagina. Desde os tempos mais remotos da exploração dos mares, navegadores testemunham coisas estranhas. A percepção do Triângulo das Bermudas começou com Cristóvão Colombo. Como ele era um navegador experiente e marinheiro respeitado, seu registro da travessia para o Novo Mundo é bem preciso. Acontece que Colombo entrou numa área conhecida como o Triângulo das Bermudas e relatou ter tido problemas com o funcionamento da bússola. Na noite seguinte, ele viu uma imensa bola de fogo atingir o oceano. Ele viu luzes estranhas, viu um fenômeno climático estranho ocorrer lá. Então, definitivamente, a história do Triângulo das Bermudas não é só um mito moderno e urbano do princípio do século XXI. Ele vem desde os primeiros relatos de pessoas que passaram por aquela área. Por volta de 450 anos depois de Colombo, em 5 de dezembro de 1945, militares americanos vivenciaram o mistério mais surpreendente do Triângulo das Bermudas. Às 2 horas da tarde, 5 torpedeiros americanos saíram de uma base naval de Fort Lauderdale, na Flórida, num exercício de treinamento de rotina. Mas logo todos os 5 aviões desapareceram de repente. O mistério se completou quando a Marinha enviou um avião de resgate, e ele também desapareceu.
6 aviões, todos pilotados por pilotos habilidosos, desapareceram totalmente. Isso foi estranho para todo mundo. Já estávamos na era moderna, tínhamos radares, tínhamos rádios, e ainda assim, 5 aeronaves sumiram. Agora a questão é para onde elas foram. É como se elas tivessem sido levadas da nossa realidade para outra realidade. E é claro, o mistério do Triângulo das Bermudas está nessa outra realidade. Com os anos, poucos restaram para contar anomalias que tenham ocorrido no Triângulo das Bermudas. O piloto americano Bruce Gernon é uma exceção. Em 1970, Gernon, seu pai e um sócio estavam voando das Bahamas para a Flórida quando Gernon diz ter visto uma nuvem estranha diante do avião. Enquanto se aproximavam, Gernon diz que a nuvem formou um buraco em forma de rosca, um vortex. O túnel era enorme primeiro, mas depois começou a ficar pequeno rapidamente. Quando eu passei pelo túnel, uma coisa incrível aconteceu. Linhas se formaram instantaneamente. Era como olhar pelo cano de um rifle, porque as linhas iam enrolando devagar em sentido anti-horário. Eu senti uma eletricidade intensa, era como flashes que iam e voltavam. E eu só vi uma fumaça estranha meio cinza amarelada que eu chamo de fumaça eletrônica. Percebi que meus instrumentos não funcionavam. E ao mesmo tempo eu tinha uma sensação inacreditável. Gernon diz que quando finalmente saiu do túnel, falou com o controle de tráfego aéreo de Miami por rádio, mas eles não encontravam seu avião no radar. Aí, uns 3 minutos depois, o controlador do radar voltou ao rádio e estava todo animado. Ele tinha me identificado por cima de Miami. Eu não acreditei, porque só voamos uns 33 minutos. E isso levaria mais de 1 hora. Tal discrepância no tempo e na localização pode mesmo acontecer? E extraterrestres poderiam usar esse tipo de portal para viajar até a Terra? De acordo com a teoria geral da relatividade de Albert Einstein, isso é possível. Pelos princípios de Einstein sobre a possibilidade de se curvar o espaço usando a gravidade, é bem possível que uma nave extraterrestre consiga uma maior carga de energia em locais como o Triângulo das Bermudas. Isso permitiria que ela recebesse um impulso de energia, uma carga de velocidade, para extrair partículas ou energia extra desse tipo de local e chegar onde quer ir. O que acontece é que toda vez que energia é gerada, principalmente de uma nave de uma outra dimensão, ela vai sair em espiral. É a rotação que permite que essa energia saia. Por definição, essas emissões de energia são em vórtex. Então, um vórtex e um portal são a mesma coisa. Já que, teoricamente, há buracos de minhocas em todo o universo, esse mesmo tipo de portal poderia existir em áreas menores da Terra? Se existem, níveis estranhos de eletromagnetismo são a chave para sua descoberta. Pessoas não relacionadas contam a mesma coisa e sempre tem alguma coisa a ver com o fenômeno eletromagnético, geralmente envolvendo um vapor ou uma nuvem sem explicação. Esse fenômeno indica OVNIs se materializando ou se desmaterializando em nossa dimensão. É bem possível que o Triângulo das Bermudas seja exatamente um portal interdimensional usado pelos alienígenas. Com relatos de aparecimento de OVNIs e desaparecimentos de navios e aviões, alguns dizem que o Triângulo das Bermudas é um portal que funciona em ambas as direções. Então, se como teóricos dos antigos astronautas dizem, visitantes de outros mundos os usam para vir para cá, será que nós poderemos um dia usar esse atalho para visitá-los? E se há mesmo um portal nas águas do Triângulo das Bermudas, será que há outros no planeta?
640 quilômetros ao sul de El Paso, no Texas, norte do México, a um trecho de deserto remoto e acidentado. Essa área, próxima à cidade de Ceballos, é chamada pelos locais de Zona del Silêncio, a Zona de Silêncio. É um epicentro para alguns dos fenômenos mais estranhos já vividos na Terra. Nada funciona lá. Se levar seu celular lá, o celular para. Se levar um rádio, ele para. Se levar uma bússola, a agulha vai ficar girando. É totalmente bizarro. Tem rochas estranhas para todo lado. Tem animais modificados estranhos vivendo nessa área do deserto. Você sente um comichão estranho quando está lá. A Zona de Silêncio foi identificada nos anos de 1930 por Francisco Sarabia, um piloto mexicano que disse que seu rádio deixou de funcionar misteriosamente enquanto ele voava pela área. Eles chamam de Triângulo das Bermudas mexicano e está localizado praticamente no mesmo paralelo, entre o 28º e o 26º paralelos. Portanto, ele tem relação com as pirâmides do Egito. Por isso, em todo aquele setor parece haver uma conexão entre as anomalias que ocorrem nessas diferentes partes do mundo. Como cientista, você é treinado para ser cético, ou talvez já tenha nascido assim, mas não acreditamos em nada. Nada é provado até que você tenha evidências. Eu posso dizer que o campo magnético da Terra varia na superfície em até alguns pontos percentuais. Um dos casos mais estranhos envolvendo a Zona de Silêncio aconteceu em 11 de julho de 1970, quando a Força Aérea Americana lançou um míssil Athena de sua unidade militar em Green River, Utah. O míssil estava programado para cair a 1.120 quilômetros do campo de mísseis de White Sands, no Novo México. Mas por algum motivo inexplicável, o míssil Athena voou centenas de quilômetros além de White Sands, em direção à Zona de Silêncio. Ele não só saiu de curso, mas foi em outra direção, como se tivesse sido atraído, puxado ou arrastado para lá. Até um porta-voz da NASA disse que foi estranho, como se a coisa tivesse sido puxada para aquela área e acabou batendo lá e se partindo em pedaços. Mas alguns dizem que esse míssil não foi a única coisa misteriosamente atraída para a Zona de Silêncio. Teóricos dos antigos alienígenas acreditam que uma quantidade enorme de meteoritos já caíram lá. As evidências parecem indicar que a Zona de Silêncio é um vórtex de energia poderosa que literalmente suga meteoritos e outros vestígios espaciais para essa pequena área do norte do México. Há um alto nível de magnetismo na área. Isso foi provado pela ciência. Sabemos que há uma característica magnética em toda a zona. Se ela é forte o suficiente para atrair objetos grandes como meteorito, acho que precisamos de mais pesquisas, mas acho que essa pesquisa não está sendo feita agora. Há 3.000 anos, a cultura Anasazi vivia na região ao norte, no atual sudoeste americano. Anasazi significa os antigos, e eles prestavam muita atenção às estrelas. Cientistas determinaram que em 1054 d.C., a explosão de uma supernova foi visível da Terra. Muitos acreditam que a primeira representação desse evento foi encontrada dentro de uma caverna Anasazi. Ao sul da Zona de Silêncio, outras culturas, inclusive a Maia, também mostravam ter um conhecimento surpreendentemente detalhado de eventos celestiais parecidos. É possível que as duas culturas trocassem informações? Elas eram separadas por milhares de quilômetros, mas tanto os Anasazi do norte quanto os mesoamericanos do sul encontraram a Zona de Silêncio e a usavam como ponto de encontro de suas culturas.
Imagine só se você estudasse as estrelas à noite e desenhasse as constelações. Obviamente,